Bom, o noticiário em geral, o mundo inteiro, está falando a respeito da morte do presidente do Irã. Ele sofreu um acidente de helicóptero, ele é um religioso e a gente sabe, inclusive, que o Irã é um estado teocrático. A gente vai ter alguém aqui para explicar para a gente direitinho o que pode acontecer daqui para frente. Né? Detalhes a respeito disso. Porque está mexendo com o mundo como um todo. O Irã, como você sabe, ele é muito chegado na Rússia. Chegado na Índia também, mas em compensação ele não é chegado nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm uma série de sanções econômicas contra o Irã. Pra ter uma ideia, nem peça de reposição de aviões americanos de transporte são levados para o Irã. A coisa realmente é muito importante. Está acontecendo então nesse momento. Bom, mas quem sabe realmente desse assunto não sou eu, é o professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC aqui de São Paulo. Rodrigo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Razões sempre nunca são das melhores, né? Quando eu venho aqui para falar de Oriente Médio, e geralmente o Oriente Médio traz esses assuntos que envolvem violência, morte, enfim. Nesse caso, a morte do presidente do Irã é um tema que não é tão comum, né? Na verdade, a história iraniana, desde a Revolução, é uma história de bastante solidez em termos da estrutura política, né? Em 81 e 82 a gente teve o impeachment e a morte, o assassinato de um presidente, mas desde então é a primeira vez que um presidente não completa, né, o ciclo presidencial, e mais uma vez por causa de uma morte, nesse caso um acidente. Bom, como é que é essa história, portanto, de ser um Estado teocrático e ao mesmo tempo ter um presidente da República e ter vamos dizer assim, um clérigo acima de todo mundo, que é o Ayatollah Khamenei? Bom, é um sistema muito particular, né? Na verdade, no Oriente Médio a gente assiste várias distintas formas de regimes políticos, né? Assim como o Irã, a Arábia Saudita também tem um regime político religioso, né? Islâmico político, a gente costuma chamar. E no caso do Irã, ele foi fruto, na verdade, não de um processo monárquico, como no caso da Arábia Saudita, mas fruto de um processo revolucionário, que aconteceu em 1979, e desde então houveram algumas reformas políticas no país. O país chegou a ter um sistema parlamentar com primeiro-ministro, depois isso foi revogado no final dos anos 80, começo dos anos 90, e hoje ele tem um sistema no qual tem um líder supremo, que é o Ayatollah, né, já foi o Khomeini durante um tempo, hoje é o Khamenei, né, o atual Ayatollah, líder supremo, sempre tendo eleições parlamentares, e nessas eleições parlamentares também há a decisão da eleição do presidente, né, que é, na verdade, o cargo executivo público, né, aquele que representa burocraticamente o país, né. Eu acho que o ponto importante, né, no fato do acidente de ontem é que o Ibrahim Raisi era visto como um possível sucessor do Khamenei, né, ou seja, ele era um cara ali internamente no Irã visto como um cara que provavelmente assumiria o posto, né, de líder supremo, de Ayatollah. E acho que se nós observarmos as ruas de Teherã hoje, é bastante triste, bastante lamentável, né? Muita gente lamentando a morte do Raisi por lá, não só por lá, como no mundo, né? A gente já viu manifestações, por exemplo, do Xi Jinping na China, do Putin na Rússia, do presidente Erdogan também na Turquia. Falo aí de aliados aí mais próximos do Irã, né? Todos eles manifestando esse momento de luto atual ali no Irã. Rodrigo, coincidentemente, a Prêmio Nobel da Paz, que está presa lá em Teherã, na prisão política, ela foi condenada a mais de 12 anos de cadeia. Como é que a gente pode rotular esse governo, ou esse sistema de governo? Bom, eu diria o seguinte, né? O Irã ele tem um sistema conservador, evidentemente, né? Acho que é um sistema político islâmico que, obviamente, dentro desse espectro conservador, ele sobe e desce, né? Se a gente pega esse histórico das últimas décadas, por exemplo, o presidente Rouhani, que foi o antecessor do Raisi, ele era um pouco mais moderado, né? Então foi ele, inclusive, responsável por fazer uma série de movimentações, até de acordo com o Ocidente, uma certa moderação que, inclusive, envolveu
no acordo nuclear com os Estados Unidos na época, enfim. A chegada do Raisi em 2021, que coincide ali com a Covid-19, ela faz parte de um movimento mais conservador, mais agressivo, né, da política religiosa islâmica iraniana, né, e que isso reverbera com movimentações e manifestações políticas, sociais naquele país, assim como qualquer país do mundo tem processos também de protestos públicos, enfim. No caso do Irã, repressão, né, e aí o que a gente vê de forma bastante ativa, né, existe um movimento bastante ativo no Irã, um movimento social feminista, né, muito forte, e é o que nós vemos no caso dessa presa, né, é uma presa política, sem dúvida nenhuma, e que, evidentemente, clama por maiores liberdades de mulheres, mais liberdades individuais de forma geral, e que, sem dúvida nenhuma, é um ponto, né, que dentro do espectro da inimizade global do Irã com o Ocidente, e sobretudo recente, acho que ainda mais intensificado por conta da guerra em Gaza, é um tema bastante mencionado, bastante pressionado do Ocidente contra o Irã, apelando por esse conservadorismo, por esse espaço de não comunidade, não representação social, digamos assim, né? Então, a gente vê, evidentemente, grandes contradições, né, no regime, e a gente vê atores, né, e aí no nosso caso brasileiro, que somos parte do Ocidente, enfim, muito mais próximos dessa agenda, que também pressionam, que chamam a atenção desse tipo de violência civil, né? Na edição de hoje de El País, diz o seguinte, que ele começou a carreira dele, presidente Raisi, como juiz da forca. Ou seja, ele era extremamente rígido, mandava enforcar o pessoal lá. E diz mais aqui o El País, ele é o guardião da essência, ou era até morrer, a essência da República Islâmica Iraniana. Perfeitamente, é isso mesmo. O Raisi, ele era visto como esse cara bastante conservador, né? Ele perdeu a primeira eleição, na verdade, quando ele competiu ali com o Rouhani, isso em 2017, né? Acho que inclusive por conta dessa solidez, né, os analistas de Irã falam que é muito comum você ter um presidente que assume por um mandato e depois um segundo mandato isso prossegue, né? E aí, no caso, o Raisi competiu contra o Rouhani, que era um cara mais de centro, um pouco mais moderado, perdeu em 2017, mas em 2021 ele era cotado como possível eleito, e foi eleito. Ele foi líder, né, o chefe de justiça, a gente chamaria, talvez mais próximo aqui da tradução, né? Ele era um chefe de justiça, portanto, era um cara que estava super ligado às estruturas da legalidade, do sistema punitivo, inclusive, acho como Heródoto menciona, né? Então, muito ativo nesse sentido, e que era bastante clamado pelos setores mais conservadores do Irã, né? E, evidentemente, falando de uma república islâmica, no qual a liderança suprema é um líder religioso, a gente observa que ele vai ter esse olhar bastante conservador. Ele foi visto, em grande medida, como um pupilo desse sistema islâmico político, de forma ativa, né? Então ele foi um pupilo inclusive do Khomeini, né? Antes mesmo do Khamenei, o Khomeini, que foi o responsável por assumir esse papel de líder da Revolução Islâmica depois de 79, né? Ele era visto como um pupilo dele já, muito próximo do Khamenei, depois que o Khamenei assume esse posto de líder supremo, e investir a carreira dele com um discurso nacionalista também muito forte, né? Acho que é importante a gente mencionar que não só o islamismo político faz o Irã, mas também uma postura nacionalista muito ativa, né? De uma política externa bastante intensa, né? Então, o Raisi também tinha essa visão de executar uma participação regional muito ativa do Irã, e tinha isso com atores políticos muito próximos dentro do Iraque, dentro do Líbano, dentro do Iêmen, né? Então, ele era essa figura bastante controversa de um lado, mas sem dúvida nenhuma muito participativa, né? E com uma grande representação política ali no Oriente Médio. Rodrigo, podemos dizer que o principal rival do Irã no Oriente Médio é Israel? Tivemos dois acontecimentos que chamam a atenção. Teve lá um presidente chamado Ahmadinejad que negou a existência do Holocausto. Mais recentemente, o Irã teria represado mandando um monte de drones para cima de Israel. Agora, recentemente.
Pode-se dizer que são os dois polos rivais dessa região ou há outros? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, inclusive até observando a história, a última década, né? Acho que pós-Primavera Árabe, a gente vê uma série de movimentações interessantes quando a gente olha para o Irã. Eu acho que a questão do conservadorismo político, ela deve evidentemente ser ressaltada, mas se nós pegarmos a última década, a gente vê um processo de uma certa moderação no sentido das alianças, né, iranianas. Inclusive, um dos mortos também nesse incidente, que foi o ministro das Relações Exteriores, ele foi responsável por fazer um acordo particularmente histórico ali na região, que seria o acordo Irã e Arábia Saudita, né? Historicamente, a Arábia Saudita era um opositor do Irã por conta de diversas relações históricas combativas entre os dois países, mas também por conta das origens islâmico-políticas, né, que são muito distintas entre a Arábia Saudita e o Irã, né? Então eram rivais. E, por mediação chinesa, conseguiram essa aproximação, né? A gente pode falar, inclusive, do próprio acordo nuclear de 2015, que foi feito com os Estados Unidos. Então, a gente tem processos ali de acordos, vamos dizer, de aproximações do Irã com o seu espectro regional, né? Eu acho que o Irã tentou por um tempo fazer esse esforço, mas que, evidentemente, acho que desde a ascensão do Raisi, e principalmente a partir da conflitualidade em Gaza, foram retomadas uma série de aspectos de rivalidade, e o principal rival do Irã no Oriente Médio é sim Israel, né? E não Israel essencialmente por Israel, mas principalmente pelo fato de Israel ter sido um Estado montado, construído, mediante a participação intensa dos países ocidentais, né? Isso de forma muito ativa, né, na criação do Estado de Israel e da manutenção do processo de segurança, da grande militarização daquele Estado. Então, Israel é visto como uma continuação, né? Eu lembro de uma frase do Khomeini, quando ele assumiu esse posto de líder supremo lá em 79, ele falava, né, que ele olhava para o Ocidente e temia pela liderança norte-americana na época. Então, sempre declarou inimizade aos Estados Unidos naquele momento, e, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, quando olham para o Oriente Médio, o grande rival norte-americano também é o Irã, né? Então, a gente vê essa via de inimizade dos dois lados. Né? Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Um prazer estar aqui com vocês de novo e espero por uma próxima. Muito obrigado. Professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Está aí a explicação clara, didática, interessante para que a gente possa conversar, porque o dia inteiro vai se falar disso, haja vista que todo o noticiário internacional está baseado em cima desse fato que ele tão bem explicou aqui para a gente.